Bom, sem mais delongas, eu passo a palavra então para o professor Vinícius Rosana. Quer usar esse aqui? Depois você. Obrigado. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer o convite dos organizadores do evento. É a segunda vez que eu estou participando do evento como esse. E, na minha perspectiva, um dos grandes diferenciais do evento é a intensa participação dos professores da educação básica. Eu venho participando de eventos como esse já há 9 anos, em toda oportunidade que posso, sempre reafirmo o quão relevante é a presença dos professores de educação básica em eventos sobre educação. Meu nome é Vinícius Rosana, eu sou professor de Geografia, sou professor da rede municipal e da rede estadual no Rio de Janeiro. Na rede municipal eu trabalho na Escola Municipal JET Mestre Diego Braga, que fica no bairro chamado Rio das Pedras, e com certeza vocês já devem ter visto o bairro Rio das Pedras aí nos noticiários. Hoje é uma região extremamente conflagrada pela violência, num território de disputas entre as milícias e algumas facções criminosas no Rio de Janeiro. Não que a milícia não seja uma facção criminosa, mas como é anunciado dessa forma na mídia, para vocês entenderem aí o processo. E além disso, eu sou professor de Geografia e estou diretor do Colégio Estadual Vitor Hugo, que é uma escola noturna que atende ensino médio regular e educação de jovens e adultos no bairro do Anil. Essa escola, apesar de não estar localizada dentro da área de comunidade, ela atende majoritariamente estudantes que são do Rio das Pedras, Gardênia Azul, Araticum e Cidade de Deus, com certeza também outros nomes que vocês já viram nos noticiários. E é importante pontuar essa situação porque a proposição de diálogos entre a academia e a educação básica, ela vai perpassar por esses enfrentamentos. E desde que cheguei aqui e passei a observar as outras mesas, fiz alguns ajustes na minha apresentação, porque é fundamental discutir essa carga teórica, mas é também interessante compreender como essa carga teórica se manifesta nas relações cotidianas, principalmente na educação básica, onde os profissionais majoritariamente são alijados desse processo de formação continuada, e principalmente uma formação continuada que seja não só remunerada, o que é fundamental, mas também compreenda o melhor aproveitamento do tempo. Entrando diretamente aqui na pauta da apresentação, primeiro pensar essa relação entre o tema, o eixo temático, políticas de currículo, mudanças, disputas e ofensivas ultraconservadoras, notas de outros possíveis para o ensino de ciências e educação matemática, e pensar como a minha pesquisa dialoga com esse eixo, partindo do princípio que meu doutorado em educação deu origem a meu livro Conversas com um Professor Negro de Geografia, um mapa-tese que vem tensionando essa discussão entre currículo, cotidiano, negritude e ódios, e ódios partindo da premissa que eu, enquanto homem, negro, grande, de voz grave, com esse corpo negro se deslocando aí pelos territórios, sou alvo de muitas relações de ódio e também enquanto profissional da educação, mais um motivo aí para ser alvo de ódio e de debates que a gente vem sofrendo ao longo do tempo. Então, a premissa do currículo não ser neutro, ela é a base, das nossas discussões, e a forma como documentos que vão normatizar isso, eles são documentos impossíveis de apresentar aí uma premissa de controle do que vai acontecer, controle do que vai ser dito, e etc. E dentro desse contexto, eu discuto que o cotidiano é uma chave. E por que essa relevância ao cotidiano? Porque eu acredito que quando você observa o cotidiano e começa a prestar atenção no que eu nomeio como cacos do cotidiano, ou seja, aquelas pequenas coisas que acontecem ali no dia a dia, que acontecem quando você percebe que aquilo que você planejou de acordo com o documento curricular e com o seu planejamento específico não é o que está acontecendo efetivamente na sua sala de aula, e que muitas vezes essa percepção leva você ao pensamento de que está fracassando, de que não é um profissional adequado, e existem centenas de entidades que estão patrocinando esse tipo de atitude nessa
correlação neoliberal e vendendo soluções para isso, vendendo ideias para que você possa fazer um cursinho, se aplicar, receber aqui alguma avaliação externa. E aí, nesse sentido, e ressaltando sempre a riqueza presente no cotidiano escolar, no espaço escolar, essa riqueza que é oriunda desse grande encontro de trajetórias, né, heterogêneas que acontece no espaço escolar, e como a valorização dos saberes pregressos dos estudantes e dos professores pode ser um caminho possível para esse enfrentamento, né? Já que o currículo, enquanto campo de disputas epistemológicas, éticas e políticas, é um espaço para discutir projetos de sociedade. E a gente vem vivendo um cenário marcado pelo fortalecimento desses discursos ultraconservadores, circulação de desinformação, negacionismo científico e ataques sistemáticos a discussões sobre gênero, raça, diversidade e direitos humanos no interior da escola. Esse tensionamento, né, oriundo dessa movimentação de limitar o currículo, ele aparece a todo tempo na relação e diálogo com os estudantes, nas interações com as famílias, né? São interpretados e muitas vezes agem como limitadores da autonomia docente e transformam aí determinados conhecimentos e temas em algo proibido ou indesejável. E é nesse contexto, eu, enquanto profissional de educação, 20 anos de atuação em sala de aula, que após terminar o doutorado, eu resolvo fundar um grupo de pesquisa sobre educação antirracista numa escola de ensino fundamental 2, GP Armira, né? Eu tinha preparado a apresentação e eu ia ficar passando as slides, debatendo, mas eu vou deixar só esse slide aí com o título do trabalho e vou fazer as referências ao grupo, vocês vão entender por quê. Então, o nome do grupo é GP Armira, Grupo de Pesquisa sobre Educação Antirracista, Movimento de Investigação sobre Racismo e Aprendizagens, né? E parte de que premissa? Eu, 20 anos de experiência, já passei por 42 escolas e recentemente, falando sobre isso, ter passado por 42 escolas, alguém disse para mim: olha, é bom você pontuar que você passou por 42 escolas, não porque você é ruim, é por outras coisas, como se eu tivesse sido demitido em um monte de lugar. Gente, eu passei por 42 escolas porque por muitos anos da minha vida eu trabalhei em 3 escolas num dia, uma escola de manhã, uma escola à tarde e uma escola à noite, o que já é uma marca da precarização da docência. E aí, por que fiz isso? Primeiro, em busca de melhorar o meu rendimento salarial e, posteriormente, pelas barganhas necessárias para conseguir conduzir a minha vida enquanto pesquisador de educação básica e enquanto estudante de pós-graduação, mestrado, doutorado, que é basicamente a realidade que vivo até os dias de hoje, né? Pensando na dinâmica da educação básica, eu, por exemplo, estou faltando à escola desde terça-feira. Então, muitos acordos são necessários para que você consiga desenvolver isso, né? E aí, dentro desse recorte, eu venho ao longo da minha trajetória não só experienciando, né, a nível pessoal, mas também testemunhando diversas ações de racismo dentro da unidade escolar. E nesse recorte, me aprofundar no texto da 10639, me aprofundar no texto da 11645, me dá ferramentas necessárias para debater essas questões. Entretanto, eu tenho uma ressalva com o uso da palavra implementação, no sentido de que a implementação ela está muito pautada em você trazer uma ferramenta que seja externa à escola para aplicar naquela situação. Quando na prática o que eu defendo é que a partir da observação cotidiana, a partir desses cacos do cotidiano, a partir dessa relação de maior pertencimento com o conhecimento, ou seja, de botar esse estudante no centro dessa relação, você vai ter material mais do que suficiente para debater as situações de racismo na escola, levando em consideração que existe uma transição natural do processo de desenvolvimento do estudante, onde o racismo, que inicialmente se manifesta com ações muito curiosas, ali na primeira infância, na educação básica, ele vai escalando para uma relação muito violenta. E aí não vai adiantar aquilo que já está muito difundido, como literaturas e abordagens, que são abordagens muitas vezes infantilizadas e que acabam classificando ações de racismo como algo do tipo uma coisa feia, não é legal, não faça dessa forma e etc. Quando na prática eu defendo que o racismo tem que ser classificado como crime, como é, né? Mas não como esse crime de
uma ação racista, você liga um 90, como eu vejo algumas pessoas falando. Geralmente quem fala isso não faz ideia de como a escola funciona, né? Então, na prática, é fundamental que você desenvolva protocolos de abordagem sobre isso, que envolvam, obviamente, a capacitação da equipe. Se eu não acredito numa implementação de fora para dentro, eu não vou discutir uma capacitação da equipe para construir uma resolução de problemas. Então, daí esse meu desejo de fundação do grupo de pesquisa. Eu vou narrar algumas situações sobre o grupo de pesquisa aqui. Primeiro, essa formação justamente nessa escola, que é uma escola que eu cheguei mais recentemente, cheguei em 2024, depois de passar por um processo de perseguição política, enquanto eu estava diretor adjunto de uma escola municipal, mas isso aí a gente conversa em outro momento, por sinal essa história está no livro, para quem tiver um interesse. Eu chego nessa escola e aqueles EVAs de cantinho da leitura, vocês conhecem, né? Aquele EVA bonitinho de cantinho da leitura, e eu começo a ver aquele EVA sendo depredado ali cotidianamente pelos estudantes, e me chama a atenção, e eu faço ali uma fala acalorada sobre a necessidade de preservação do patrimônio público, etc., porque eu estava interpretando essa ação como uma ação de vandalismo, quando na prática era uma ação de racismo, onde, após retirarem as camadas coloridas do desenho, e o desenho ficar só naquela imagem bem preta de fundo de EVA, eles nomearem o boneco de João, vou chamar aqui de João, que era um dos estudantes do grupo, da sala, né? E a partir dessa situação, eu resolvo criar o grupo de pesquisa. Como eu faço essa criação? São 10 turmas na escola, eu vou de sala em sala, converso com os meninos, explico que eu tenho interesse de criar, pergunto quem tem um interesse de participar, e para minha surpresa, só meninas tiveram interesse de participar, e muitas dessas meninas brancas. Nós começamos esse processo de criação, eu preparo um projeto pautado na BNCC, pautado no currículo carioca, mando esse projeto para a direção da escola, e a partir daí eu consigo organizar um horário que é no contraturno, e esse horário eu passo a receber os meninos. Qual o questionamento básico e o tipo de enfrentamento que isso gera dentro da escola? Para que você está fazendo isso? Para que você está arrumando mais trabalho? Né? Ou qualquer coisa que envolva você querer aparecer ou estar agindo assim só porque fez doutorado, tipos de enfrentamento que eu já estou mais que habituado, né? Principalmente enquanto homem negro nessa situação. A gente está sempre sendo muito questionado sobre a forma que a gente vai organizar as nossas questões intelectuais. Então, nesse recorte, eu passei a justificar socialmente, primeiro, para a comunidade escolar, como isso foi feito, através do mural. E por isso o mural aparece ali no título. Por quê? Porque o mural ele foi abordado como uma coisa muito boba. Pô, montou um grupo de pesquisa para fazer mural, sabe? Tem essa necessidade. E na prática esse mural ele tem sido uma comunicação com a comunidade escolar. Ele tem representado inclusive as formas de mostrar o que nós estamos debatendo dentro do grupo de maneira muito simples. São recortes de jornais atuais onde a notícia do jornal ela está associada ou um pequeno texto que é escrito pelos estudantes do grupo, ou a uma palavra de destaque, sempre abordando com uma observação étnico-racial, racializando essas discussões, que é fundamental. Para vocês terem noção, ano passado, no período da Semana da Consciência Negra, eu tive professores aplicando avaliações na escola que envolviam pintar colorido negrinho do pastoreio, por exemplo. E por isso, uma das atividades do grupo foi desenvolver atividades de colorir afro-referenciadas, saindo dessas abstrações genéricas como mulheres africanas, aí é simplesmente uma mulher de turbante, ou algo nesse sentido, né? E podendo debater melhor, com mais propriedade, essa situação. Outra característica fundamental da precarização da docência, que eu acredito que quem está na educação básica conheça bem, são as eletivas, né? Então eu dou aula de todas as eletivas possíveis, projeto de vida, estudo orientado, dou aula de PIC, que lá no Rio de Janeiro é uma matéria específica das escolas que são ginásios educacionais tecnológicos, chama-se, são processos interdisciplinares no colaboratório. É uma área lá que você trabalha com os meninos, então projeto de vida, círculo de leitura, estudo orientado e PIC. E aí o que eu passei a fazer? Ano passado, logo no início do grupo, eu peguei a eletiva projeto de vida e botei no guarda-chuva do grupo de pesquisa, alterando a abordagem e discutindo como biografias negras. De onde vem essa ideia?
a primeira vez que dei aula de projeto de vida e comecei a conversar com os estudantes fazendo essas projeções de futuro, né, eu obtive de um estudante a seguinte resposta: qual o seu sonho? Meu sonho é crescer. E aí, naquele momento, essa resposta, eu, em tom jocoso e limitado, eu comecei a rir e brinquei com o menino e falei: rapaz, mas como assim? Véio? Crescer é biológico, você vai crescer, fica tranquilo, né? E eu estava nesse período trabalhando em Nova Iguaçu, outra área conflagrada pela violência, muito próximo a uma comunidade chamada Boca do Boi, que fica na região bem na divisa com Adrianópolis, que já era no interior de Nova Iguaçu, é quase zona rural do Rio de Janeiro. E aí, nesse recorte, eu, ao longo do período em que trabalhei nessa escola, foram 4 anos, eu tive 6 estudantes assassinados, né? Então, ao longo do processo, aquela palavra crescer que eu ouvi em 2013, ela foi ganhando uma outra roupagem. Eu comecei a revisitar essa história, como estou fazendo aqui agora no momento, e imaginar outros significados possíveis para aquela situação, e no fim das contas a resposta do menino foi uma resposta extremamente sábia. Então eu acho muito pouco esse debate sobre projeto de vida, empreendedorismo e mudanças, etc., e ativos, como se isso fosse possível, né, dentro do cenário que a gente enfrenta. Então eu crio esse projeto Biografias Negras, onde os estudantes eles trazem pessoas que eles têm o interesse de discutir, e assim, que eles têm o interesse de discutir, eu não faço juízo de valor em relação a isso. Nós discutimos biografias desde a MC Pose até a Igona, e tanto Maria José, pessoas que são memes de internet, etc., que eles tinham interesse de debater. A gente trouxe e discutiu isso, e foi bem interessante. Outro medo que eu tinha em relação ao grupo de pesquisa era alguém imaginar que eu estivesse usando os estudantes para falar da minha pesquisa ou falar dos meus interesses através, né, das ações dele. E aí a resposta a esse incentivo ela foi sendo tão positiva que ficou impossível disso acontecer. Por exemplo, um segundo trabalho que nós desenvolvemos, nós falamos sobre K-pop e apropriação cultural, né? E particularmente eu não conhecia muito sobre K-pop até aquele momento em que uma das estudantes propôs essa abordagem. Paralelo a isso, eu comecei a investir mais nas minhas redes sociais, divulgar mais o meu trabalho através das redes sociais. Quando comecei novamente a ouvir algumas críticas em relação a isso, entretanto isso vem rendendo, né, questões muito positivas, inclusive a organização do MAST, Museu de Astronomia e Ciências Afins, descobriu o meu TikTok, entraram em contato comigo através do TikTok, viram algumas aulas que eu gravo e ponho lá, e me convidaram para participar, porque numa das aulas eu divulguei, nessa perspectiva das biografias negras, né, eu escolhi algumas biografias para discutir, e divulguei a biografia da Enedina, que foi a primeira mulher negra formada em engenharia aqui no Brasil. Fizemos uma discussão com os estudantes, eu gravei parte dessa discussão, e nós fomos convidados a participar do Novembro Negro do MASH, onde eu fiz uma palestra e eu pude levar as estudantes do grupo de pesquisa. E nesse momento, nessa tarefa já em novembro, ou seja, entre junho e novembro, nós criamos um pequeno artigo, onde elas debatem, na opinião delas, a importância da educação antirracista nas escolas. Nós criamos uma cartilha antirracista que também foi levada para esse evento, e nós pudemos, ao participar do evento, entender a dinâmica e a relevância, que também foi uma coisa que não tinha me ocorrido até o momento, a relevância das mulheres na ciência. Ou seja, aquela circunstância que eu não tinha compreendido bem, essa relação de só as meninas terem interesse de participar e etc., começou a apontar para mais essa possibilidade de ação, de trabalho, né? No final do ano, passei uma experiência engraçada com uma das meninas, onde ela chegou a um momento de reunião muito empolgada e disse: professor, vi um filme e tem um personagem que é igualzinho o senhor. E eu: que filme? A Wicked. O senhor parece aquele cabrito que é professor. Eu fiquei assim: bom, não é possível, parece um cabrito, eu não conhecia a história, né? E aí, por curiosidade, fui lá ver a história. O cabrito é gente boa, é legal, fiquei lisonjeado em parecer com o cabrito nessa situação. Mas por que eu estou trazendo essa fala? Porque essa menina ela ficava muito reticente de participar no grupo, porque eu sempre afirmo que é importante estar no grupo e discutir aquilo que você gosta. Qual o assunto do seu interesse? Eu não tenho interesse de mandá-los discutir absolutamente nada. E essa menina gosta de Wicked e gosta de bruxa, quer falar sobre bruxa. Nesse contexto, eu apresento
essa menina com um livro chamado Feiticeiras Inquisidoras, livro de Maria Fernanda Bicalli e Maria Luísa Sequim, e peço para ler o livro e ela se inteirar nessa relação de por que as mulheres são comparadas com bruxas, qual o recorte histórico tem nisso, e passo como atividade para as férias, né? E ao voltar das férias, já no ano de 2026, primeiro a gente consegue, nas reuniões iniciais, por pressão do grupo e essas ações, incluir essa relação dentro do PPP da escola. Então a cartilha antirracista passa a fazer parte do PPP da escola, né? Nós criamos também um checklist antirracista e nós fizemos um checklist anti-misoginia e um mural sobre a misoginia. Nesse contexto, um professor passando pelo corredor da escola e vendo as estudantes montando esse mural anti-misoginia, ele se espantou muito com a presença da foto da Erika Hilton no mural e fez questão de reproduzir todo o discurso do abominável apresentador de TV, Carlos Massa, sobre, né, por que a Erika Hilton estava presente ali e tal. E depois dessa ação de transfobia pelo professor, as meninas vieram me procurar. A gente tem que fazer alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa. Eu, peraí, eu não vou fazer nada, se eu estou aqui o tempo todo incentivando vocês a serem protagonistas, o que vocês querem fazer? Como é que a gente vai agir dessa forma, né? E aí, nós fizemos duas ações. Primeiro, nós fizemos vários cartazes com a atuação de parlamentares trans no país, quais são as propostas de lei, etc. E colamos isso pela escola. E além disso, nós fomos ao Instagram e começamos a entrar em contato com os parlamentares trans do país e divulgando o que tinha acontecido e tal. Desses parlamentares que nós entramos em contato, Dani Balbi, que é uma deputada estadual no Rio de Janeiro, nos respondeu e nos convidou para participar, ir ao gabinete dela e participar de uma plenária. E aí, nesse recorte, o grupo de pesquisa foi para essa plenária justamente num dia onde estava sendo discutido a instalação dos banheiros trans. Então foi muito impactante para as meninas, primeiro pelo peso, né, da discussão, mas também por poder ver ao vivo essas barbaridades todas que a gente vê nos cortes de internet e a forma como alguns deputados ali estão, enfim, com discursos abaixo da crítica. E ao final dessa situação, uma das meninas falou assim comigo: professor, realmente, o senhor fala para a gente não ter medo de falar. É mesmo, esse pessoal vem aqui e fala um monte de besteira, ninguém tem medo de nada. Tá vendo só? Vocês têm que prestar atenção no que o professor fala. E aí, nessa situação, o livro lá do início, do final do ano anterior, essa menina continuou fazendo a pesquisa dela de forma independente sobre bruxa, descobriu que o samba da Escola de Samba Colorado do Brás, lá de São Paulo, 2026, falava sobre bruxas. Então ela pegou o gosto dela por bruxas, o livro que ela leu, o samba que ela pesquisou e a situação de transfobia na escola, e a gente começou a fazer um documentário chamado A Bruxa Está Solta. Quem tiver um interesse, a base do documentário já está no YouTube, ele não está finalizado ainda, com esse nome, A Bruxa Está Solta. E partindo disso, foram à escola, descobriram o que eu tenho feito com as eletivas, e eu pude mais uma vez exemplificar essa situação, né? Muitos professores têm essa dúvida de você pegar o que está exposto no currículo, mas você vai subverter aquilo. E como fazer? Como fazer? Faça baseado nos próprios documentos que são determinantes daquilo ali, para você não ter erro. Então, quando as pessoas viram, porque eu ampliei essa ideia, como eu falei para vocês, em 2025 eu comecei mudando o círculo de leitura para biografias negras. Em 2026 eu já mudei tudo. Biografias negras, primeiro semestre, segundo semestre agora, tinha que ser preto. Qual a diferença entre biografias negras e tinha que ser preto? Biografias negras, eles trazem os nomes. Tinha que ser preto, eu que levo. Então, no primeiro semestre eles trouxeram, e agora no segundo semestre eu estou levando os nomes para discussão em sala. O estudo orientado virou Projeto Mãos. Por que Projeto Mãos? Porque eu comecei o projeto apresentando para eles aquela música Mãos, do Almir Neto, mas a versão mais atual, em que o Almir Neto canta com o Mano Brown. Depois, aí, quem tiver um interesse pode pesquisar, uma música bem interessante. E aí eu peguei uma base discutindo a situação do Congo belga, né, e discutindo também a situação do documentário Vida Maria. Foi uma ação que está se desenvolvendo de maneira bem intensa, tanto que eles mesmos, depois de discutirmos o Congo belga, eles agora pediram que para o segundo semestre a gente fale sobre a missão de paz no Brasil, do Brasil no Haiti. Esses meninos estão ousados demais, né? E aí, partindo disso, nós fomos convidados a participar da Feira Literária da Mocidade.
Na Feira Literária da Mocidade, Mocidade é uma escola de samba do Rio de Janeiro, Mocidade Independente de Padre Miguel, eu pude levar o trabalho do PIC. Esse PIC, ele virou o Projeto TAIA, Tecnologias Ancestrais Indígenas, Africanas e Afro-Brasileiras, né? Então a primeira discussão que eu tive com eles foi sobre o osso de Xangô, na verdade foi sobre o berço do conhecimento, né? De como essa relação, porque esse foi um trabalho muito específico que eu fiz com eles, onde eu olhei uma atividade que era impossível de fazer, porque eu fiz perguntas sobre o desenvolvimento da África e da história da África e eu pedi que eles pesquisassem no material didático da escola. O Rio de Janeiro hoje, enquanto rede educacional, eles têm uma apostila e também livros didáticos. Qual é a característica comum entre esses dois materiais? Eles passam a abordar a África sempre a partir da Conferência de Berlim e da partilha da África. Então ele faz um recorte da África a partir de 1884 para cá e não debate toda essa conjuntura anterior. Como minhas perguntas eram anteriores, demorou até que o primeiro falou: professor, isso aqui é impossível de fazer. Eu disse: é isso, acabou o trabalho, é isso. O trabalho é impossível de fazer. E aí eu trago outros referenciais para aprofundar nesse debate, e a gente fez um trabalho sobre o osso de Xangô, que envolveu a criação de um site, o desenvolvimento de um modelo para fazer um osso de Xangô na impressora 3D, porque a ideia é essa, né? Um JET, não é uma escola tecnológica, então a gente precisa usar essas ferramentas, vamos tentar usar essas ferramentas de acordo com essas questões. Então, faltou uma eletiva, que é a eletiva Círculo de Leitura. Nessa eletiva Círculo de Leitura, eu transformei em Contando o Mundo e Criando Histórias, leituras de mitos de origem. E passei a discutir com eles vários mitos de origem, né, com dois grandes enfrentamentos aí, né? O primeiro enfrentamento foi apresentar a origem cristã enquanto mito, o que gerou muitos debates, mas tem sido uma discussão que tem valido muito a pena. E depois foi introduzir os mitos de origem, né, de matriz africana, que eles têm uma certa resistência com alguns nomes que aparece principalmente qualquer coisa que envolva Exu. Né? Falou Exu, eles ficam nervosos. E a gente procura o tempo todo problematizar essa situação de maneira mais intensa. Percebendo aqui que eu já estou avançando muito do tempo, para finalizar, qual foi a minha intenção em apresentar para vocês dessa forma? A temática, ela versa em notas de outros possíveis para o ensino. Então, eu estou dividindo com vocês como eu procuro criar esses outros possíveis, deixando bem claro que a forma que eu penso o outro possível nunca é a forma como o outro possível se desenvolve, porque eu penso esse outro possível, apresento aos estudantes e eles levam para tudo que é lugar, levam pensando num cabrito, levam pensando numa bruxa, eles levam pensando exatamente do que eu tanto incentivo eles, né? Eu não conheço K-pop, eu não conhecia Wicked, eu não acompanho o carnaval da cidade de São Paulo. E, em todo caso, essas informações chegaram e a gente pôde discutir, pôde trabalhar. Então, eu acredito que o cotidiano, associado a essa discussão curricular, ele vai apresentar esses outros possíveis. Eu entendo o quanto esses documentos balizadores eles são problemáticos, mas eu acredito que é fundamental que nós que estamos na educação básica, que a gente possa conhecer esses documentos e o que eles apontam, justamente para subvertê-los à nossa vontade. E aí quando você for questionado, por que você está falando de osso de Xangô na eletiva tal? Aí você fala bonitinho, de acordo com a BNCC, é isso, é você usar essa ferramenta, de preferência fala uma sigla daquelas que eles adoram, é FGHB, você fala bonito, 362, a pessoa nem te contesta, ela não sabe a sigla, mas ela fica tensa e diz, esse cara sabe das coisas, então deixa quieto, deixa ele trabalhar. E tem sido dessa forma, né? Obviamente que a gente precisa de valorização salarial, precisa desse investimento em formação continuada, mas é fundamental também que a gente encontre esse prazer em trabalhar e sem permitir que esse prazer seja sequestrado com essas frases rasas do tipo docência é amor, esquece isso, né? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Bom dia.